As Escrituras dividem o tempo, o período total, desde a criação de Adão até o novo céu e a nova terra, de Apocalipse capítulo 21:1, em 7 períodos desiguais, chamados normalmente dispensações, Efésios capítulo 3, versículo 2, embora também sejam conhecidos como eras, séculos, Efésios capítulo 2, versículo 7, ou dias, como em Dia do Senhor. Esses períodos são separados na Bíblia por alguma mudança no método do Senhor de lidar com o gênero humano ou uma parte dela. Em relação a estas duas questões, o pecado e responsabilidade do homem, cada uma das dispensações pode ser considerada como um novo teste da natureza humana e cada uma termina em julgamento do homem, marcando seu fracasso absoluto em todas elas. 5 dessas dispensações ou períodos foram cumpridos. Estamos vivendo a 6ª, provavelmente próximo de seu fim, e temos à nossa frente a 7ª e última dispensação, o milênio. Vamos considerar agora estas dispensações. Primeiramente, chamamos de inocência. Esta dispensação se estende desde a criação de Adão, em Gênesis capítulo 2 e 7, até a expulsão do Éden, no capítulo 3. Adão, criado inocente e ignorante ao bem e o mal, foi colocado no jardim do Éden com sua esposa Eva e foi-lhe dado a responsabilidade de se privar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A dispensação da inocência resultou no primeiro fracasso do homem e seus efeitos de longo alcance, muito desastrosos. Terminou com o julgamento. O Senhor, pois, o lançou fora. Gênesis capítulo 1, versículo 26, capítulo 2, versículos 16 e 17, capítulo 3, versículo 6 e no capítulo 3, versículos 22 a 24. A próxima dispensação que vamos analisar é o da consciência. Com a queda, Adão e Eva adquiriram e transmitiram à raça humana o conhecimento do bem e do mal. Isto deu à consciência a base para o correto julgamento moral e assim ao homem foi dado a responsabilidade de fazer o bem e evitar o mal. O resultado da dispensação da consciência, do Éden até o dilúvio, enquanto não havia nenhuma instituição de governo e de lei, foi que toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra, e que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E Deus encerrou a segunda prova do homem natural com o julgamento, o dilúvio. Isto está em Gênesis capítulo 6, mas confira Gênesis capítulo 3, versículos 7 e 22, aí Gênesis capítulo 6, versículos 5, 11 e 12, e também no capítulo 7, versículos 11, 12 e o versículo 23. Vamos para a terceira dispensação, que é o governo humano. Do terrível julgamento do dilúvio, Deus salvou 8 pessoas, para as quais, depois que as águas foram baixadas, deu a terra purificada e amplo poder para governá-la. Assim Noé e seus descendentes eram responsáveis por fazê-lo. A dispensação do governo humano resultou na tentativa dos ímpios, no Monte Sinai, de se tornarem independentes de Deus e terminou com o julgamento da confusão das línguas. Veja Gênesis capítulo 9, versículos 1 e 2, Gênesis capítulo 11, versículos 1 e 3 e nos versículos 5 a 8. Vamos para a dispensação da promessa. Depois da dispensação dos construtores da Torre de Babel, Deus chamou um homem, Abraão, com o qual ele fez uma aliança. Algumas das promessas feitas a Abraão e a seus descendentes são puramente gratuitas e incondicionais, elas também foram ou serão literalmente cumpridas. Outras promessas são condicionais à fé e à obediência dos israelitas.
Cada uma dessas condições foi violada e a dispensação da promessa resultou no fracasso de Israel e terminou com o julgamento do cativeiro no Egito. O livro de Gênesis, que se inicia com as palavras sublimes "No princípio criou Deus", termina com "num caixão no Egito". Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, Gênesis capítulo 13, versículos 14 a 17, Gênesis capítulo 15, versículo 5, Gênesis capítulo 26, versículo 3, Gênesis capítulo 28, versículos 12 e 13 e Êxodo capítulo 1, versículos 13 e 14. A quinta dispensação é a lei. Uma vez mais, a graça de Deus veio para ajudar o homem desamparado e libertar o povo escolhido das mãos do opressor. No deserto do Sinai, ele lhes apresentou o convênio da lei. Ao invés de rogar humildemente para a continuidade de uma relação de graça, responderam insolentemente: "Tudo o que o Senhor tem falado, faremos". A história de Israel no deserto é um longo registro da violação flagrante e persistente da lei. E no final, depois de muitas advertências, Deus encerrou essa prova com julgamento. Primeiro Israel e depois Judá foram retirados de sua terra em uma dispersão que ainda perdura até os nossos dias. Um débil remanescente retornou em Esdras e Neemias, de quem, no seu devido tempo, veio Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Tanto judeus quanto gentios conspiraram para crucificar o Senhor Jesus. Veja Êxodo capítulo 19, versículos 1 a 8, 2 Reis capítulo 17, versículos 1 a 18, capítulo 25, versículos 1 a 11, Atos capítulo 2, versículos 22 e 23, capítulo 7, versículos 51 e 52, Romanos capítulo 10, versículo 5 e Gálatas capítulo 3 e versículo 10. Temos também o período da igreja. A morte sacrificial do Senhor Jesus introduziu na dispensação da igreja da graça pura, significa favor imerecido, ou seja, Deus oferece virtude em vez de exigir virtude, como de direito. Salvação perfeita e eterna é agora oferecida liberalmente a judeus e gentios mediante o reconhecimento do pecado e o arrependimento com fé em Cristo. Jesus respondeu e disse-lhes: "A obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou." João capítulo 6, versículo 29. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna." João capítulo 6, versículo 47. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. João capítulo 10, versículos 27 e 28. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. O resultado previsto dessa prova é do homem sobre a graça. É julgamento sobre um mundo incrédulo e uma igreja apóstata. Veja Lucas capítulo 17, versículos 26 e 30 a 30, Lucas capítulo 18, versículo 8, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 a 12, Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16. O primeiro evento no final desta dispensação será o regresso do Senhor dos céus, quando os santos que já dormiram serão ressuscitados e juntamente com os que estiverem vivos, arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Então se seguirá o breve período chamado grande aflição, grande tribulação, como Jeremias
mostra Jeremias capítulo 30, versículos 5 a 7, Daniel capítulo 12, versículo 1, Sofonias capítulo 1, versículos 15 a 18, Mateus capítulo 24, versículos 21 e 22. Depois disso ocorrerá o regresso pessoal do Senhor Jesus à terra em poder e grande glória, e os julgamentos que introduzirão a sétima e última dispensação. Veja Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46 e capítulo 24, versículos 29 e 30. Vamos para a última dispensação, a sétima, que é o reino no milênio. Depois dos julgamentos purificadores que acontecerão, o retorno pessoal de Cristo à terra, ele reinará sobre Israel, restaurado, e sobre a terra por 1000 anos. Esse é o período normalmente chamado de milênio. A sede de seu poder será Jerusalém, e os crentes, inclusive os que foram salvos na dispensação da graça, na era da igreja, se associarão a ele e sua glória. Veja Isaías capítulo 2, versículos 1 a 4, Isaías capítulo 11, Atos capítulo 15, versículos 14 a 17, Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 21 e no capítulo 20, versículos 1 a 6. Mas quando Satanás for solto no fim de 1000 anos, por um pouco de tempo, encontrará o coração natural muito propenso a praticar o mal como sempre, e facilmente reunirá as nações para a batalha contra o Senhor e seus santos. E essa última dispensação terminará como todas as outras, com julgamento. O grande trono branco será estabelecido, os ímpios mortos serão ressuscitados e definitivamente julgados, e em seguida virão o novo céu e a nova terra. A eternidade se iniciará. Veja Apocalipse capítulo 20, versículos 3, 7 a 15, capítulo 21 e capítulo 22. Anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.